Fala, Tricolada! E aí, tranquilão? Mas tá tranquilão mesmo? Olha lá, hein? Tô sentindo muito tricolor aí, preocupado com o Milionários aí na pré-Libertadores. Mas tem uma justificativa para isso, eu vou explicar aqui nesse vídeo. Só peço que você deixe aquele like esperto, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, que vai ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Quanto mais like você der, mais ele é recomendado para outras pessoas que ainda não conhecem o canal. Eu fui tentar, rapaziada, entender, porque principalmente no Twitter, que é uma rede social que eu uso bastante, porque tem muitos tricolores com medo da pré-Libertadores. Eu pensei, pô, a terceira fase é complicada. A gente pode pegar um Atlético Nacional da Colômbia, que tem uma tradição na Taça Libertadores, tem títulos, e o Olímpia do Paraguai, né? Também tem um currículo vasto aí na Taça Libertadores. O Olímpia tá até mal, né? Bem mal no campeonato paraguaio, que não justificaria um medo do Olímpia no momento, mas são clubes de tradição. Eu acho que a terceira fase do Fluminense será complicada pela frente. Mas na segunda fase, não. A gente sabe que a gente vai pegar o Milionários aí, né, time colombiano, na segunda fase da pré-Libertadores. E eu não consigo entender o porquê alguns torcedores estão com medo do confronto contra o Milionário, porque na verdade, você vai nas redes sociais colombianas, quem está com medo são eles. Vão pegar o Fluminense pelo investimento que o Fluminense tem. Os clubes brasileiros, o clube brasileiro campeão da Sul-Americana, clube brasileiro sendo campeão da Taça Libertadores por 3 anos seguidos. Então tá todo mundo com medo do futebol brasileiro, independente se for Fluminense, Flamengo, Palmeiras. O respeito cada vez aumenta mais. Mas o que faz um tricolor sentir medo do Milionários da Colômbia? A gente já tem definido nesse confronto que o Fluminense vai pegar o Milionários da Colômbia pela segunda fase, o jogo no dia 22 de fevereiro, está muito próximo. Isso aí é um dos motivos do medo dos tricolores, é a proximidade e a falta de planejamento da equipe tricolor, né? O Fluminense está tateando aí no escuro para conseguir montar um elenco para o campeonato carioca, e principalmente para a pré-Libertadores. Então o Fluminense está na caminhada ainda, está tateando para formar uma equipe para a pré-Libertadores que começa logo ali em fevereiro. Então esse já é um dos sintomas do medo do tricolor, a falta de confiança, a falta de confiança de ter um bom time para encarar a pré-Libertadores, independente do adversário, se o adversário é forte ou fraco. O problema é o elenco. Então o Fluminense vai pegar eles às 21h30 numa terça-feira, lá em Bogotá, na Colômbia. O Milionário joga no El Campín, um estádio de 2.000, fica a 2.600 metros de altitude. É altitude, mas o Fluminense já jogou no El Campín algumas vezes e saiu vitorioso na maioria das vezes. Então eu não acho que essa altitude de 2.600 metros seja um problema para o Fluminense, né? No El Campín, o Fluminense jogou 8 vezes, não só contra o Milionário, mas com as outras equipes ali da Colômbia. Foram 6 vitórias do Fluminense, 2 derrotas apenas. Os clubes, o Milionário versus o Fluminense, voltam a se enfrentar depois de 57 anos. Então nem tradição de confronto, rivalidade a gente tem com a equipe do Milionários. O jogo da volta está marcado para o dia 1º de março em São Januário. Isso eu acho um erro gravíssimo, marcar esse jogo para São Januário. Jogo decisivo, vida ou morte. Você não marca para um estádio como São Januário. É péssimo acesso. Sabe o que é o problema? O Fluminense, aí que é o problema do planejamento. O Fluminense, ao invés de facilitar o acesso do torcedor, facilitar a vida do torcedor para que o torcedor encha o estádio, bote pressão e transforme o estádio no caldeirão, o Fluminense não faz isso. O Fluminense está preocupado com valores. O Fluminense joga no Maracanã vários jogos dando prejuízo. É um prejuízo atrás do outro. Agora, numa pré-Libertadores, jogo decisivo, o Fluminense está preocupado em ter lucro, de não ter prejuízo. É melhor você pagar mais jogando no Engenhão, paga um valor que o Botafogo está pedindo, mas pensar no lado esportivo. Pô. O prejuízo é enorme se o Fluminense sair numa pré-Libertadores. Nem para uma Sul-Americana o Fluminense vai. Então não vejo inteligência nessa escolha, não vejo planejamento. Acho que o foco total nesse momento não é pensar se um estádio é mais caro do que o outro, mas sim aonde que o jogador vai se sentir mais confortável em jogar. Como no caso do Fred, que foi questionado qual o estádio favorito dele, ele falou que ele e o elenco preferem jogar no Engenhão. Mas a diretoria está pensando num momento decisivo em que o Fluminense, se for eliminado pelo Milionários,
vai ficar fora de uma competição importantíssima. O prejuízo financeiro é muito maior do que se o Fluminense pagasse X ao Botafogo ou Y para o Vasco. Não sei, não entendo essa escolha por São Januário, que pode prejudicar muito a equipe. Iluminação ruim, é um estádio que não bota pressão, porque muitos torcedores podem ficar com medo de ir para São Januário, por causa da dificuldade de acesso. Em Engenhão, o acesso é bem mais fácil. Não entendi isso aí. Então o Fluminense joga em 1º de março em São Januário. Nas 2 vezes, olha só como o medo não justifica. Nas 2 vezes que o Fluminense enfrentou o Milionários na história, o Flu levou a melhor. Enfrentou em 1960, o Fluminense venceu por 1-0, e em 64, em 64, o Fluminense derrotou o Milionários por 3-1. 2 confrontos, 2 vitórias. E lá no estádio El Campín, o Fluminense jogou 8 vezes, venceu 6 partidas, com essa altitude de 2.600 metros. Não vejo a altitude como sendo um adversário para o Fluminense nesse jogo, né? Muitos clubes brasileiros fazem seu planejamento bonitinho, vão lá para a altitude e conseguem o seu resultado. O problema não é esse. O que está passando na cabeça do torcedor tricolor é: ainda não temos um lateral direito, ainda não temos um camisa 10, ainda não temos um atacante de lado de campo, o melhor jogador, o mais especulado, que criou mais ansiedade no torcedor, que o mais o torcedor queria que viesse para o Fluminense, acabou não vindo, que é no caso do Ricardo Goulart. O plano B é o Cano, que divide a opinião da maioria dos torcedores. O Fluminense não se posiciona com relação ao Elkson, que é um centroavante. O Fluminense precisa de um centroavante para rivalizar com o Fred ali nessa função. E é isso, o Fluminense não conseguiu negociar com o Ricardo Goulart e quase 24 horas após a negociação furada, o Fluminense ainda não deu uma notícia. Estamos chegando no Natal, a torcida está esperando um presente de Natal e está frustrada. Então o problema não é o Milionários, o problema não é o El Campín. O problema do Fluminense não são os 2.600 metros de altitude. O problema do Fluminense é o próprio Fluminense. O que faz o tricolor ter medo dessa pré-Libertadores não é o seu adversário, mas si próprio. É o planejamento, é como o Mário faz as suas contratações, é como elas são feitas, quem são os responsáveis por elas. Né? Você paga 600 mil pelo Felipe Melo, 400 mil pelo William, e você tem um valor para ser pago ao Ricardo Goulart de 800 mil reais de salário. Aí a negociação não ocorre, e mesmo assim o Fluminense tem dificuldade de encontrar um outro jogador, mesmo tendo em caixa disponível 800 mil reais para pagar de salário para um jogador. Cadê esses 800 mil reais de salário? Por que não vai atrás de um Marinho? Por que não vai atrás de um meia armador do futebol sul-americano, um argentino que sabe jogar nessa função? Por que o Fluminense não faz isso? Por que o Fluminense se movimenta tão mal na janela de transferência, nesse período de contratação para formar um elenco para a próxima temporada? Esse que é o perigo do tricolor e que deixa a torcida ansiosa e preocupada, achando que qualquer time pequeno, time do Campeonato Carioca, ainda mais numa Libertadores, pode vencer o Fluminense, um time com tanta tradição. Está na hora do Fluminense se ajudar, não se atrapalhar. Então a gente está ansioso aqui, esperando qualquer novidade sobre o Fluminense, uma contratação de um lateral. Chega de especulação, chega de sondagem, chega de nomes de jogadores jogada aí pelos empresários, as notícias ficam voando para lá e para cá. A torcida do Fluminense precisa de algo concreto, algo que chegue, algo que assine contrato, que seja bom jogador e que melhore o elenco de 2001 para 2022. A torcida do Fluminense, que é o camarada com a camisa do clube, com o bonezinho do Fluminense, assinando o contrato no CT, no centro de treinamento. É isso que a torcida quer. Chega de especulação, está na hora do Fluminense trabalhar e trazer logo os seus reforços. E quando os reforços vierem, e se esse time de 2022 for melhor do que o de 2021, meu amigo, o medo vai logo embora e a confiança vem junto. Então é isso aí. Terminando o vídeo por aqui, pedindo aquele like esperto e a sua inscrição no canal. Até o próximo vídeo. Fui!